o Salmo 73. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo 73. Mas antes de lermos, vamos levar a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, quero te agradecer por este momento, pela vida desta igreja. Te agradecemos pelos presentes aqui. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que é alimento para a nossa vida espiritual. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, através do Teu servo que fala contigo. Sabemos que é só pela Tua graça, ó Deus, que estamos aqui. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos esclarece a nossa mente, é um Deus que nos orienta, ó Deus, é um Deus que fala conosco pela Tua palavra. Nós te suplicamos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão nos visitando nesta noite, que possam sair daqui com seus corações mais cheios do que quando chegou. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos ler de maneira alternada o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilho das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra o céu desandam a boca, a sua língua percorre a terra. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou, as estranhas se me comoveram. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo.
Pois é, esse é o texto desejado, né, para a gente estar falando nessa noite. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, e pela tua presença conosco. Unge os meus lábios, ó Deus, repreende o inimigo. Abençoa, ó Deus, cada um de nós que estamos presentes aqui, e todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Asaf aqui, irmãos, se vocês que leram o Salmo, percebe que ele começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Esse senso de reconhecimento da bondade de Deus, ele tinha há muito tempo, como talvez todos nós temos, como talvez até o mundo aí fora tem, que Deus é bom, e realmente Deus é bom, né? Nós percebe que ele diz aqui que de fato Deus é bom para com Israel. Isso me trouxe a necessidade de estar lembrando de outros textos, como de Tiago, quando ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, né? Vem do céu, pelo fato de Deus ser bom, de Deus ser misericordioso. E outro salmo ele diz que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De fato, Deus é bom. E percebe aqui nesse salmo que Asaf, ele era um crente. E ele reconhece isso, ele reconhece a bondade do Senhor. Que Deus é bom. E essa é a nossa percepção de Deus. De um Deus bom, de um Deus gracioso, de um Deus que nos ajuda, de um Deus que está sempre ao nosso lado. Esse é o nosso pensamento também. E ao estudar esse salmo aqui, eu percebi também que Asaf era um homem que tinha fé. Era um homem que tinha fé em Deus. Mas, ao estudar o texto, eu percebi o seguinte, que a fé do crente não é uma fé mágica, em que você, eu tenho fé, então isso acontece. Eu tenho fé, então eu sou assim. Eu tenho fé, a minha vida vai ser desse jeito, por causa da minha fé. E então, qual era a desilusão de Asaf? Qual era então a sua tristeza? Vocês podem perguntar, então uma pessoa que declara com a própria boca que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, então qual é o motivo então dele estar tão decepcionado? Mas você percebe que mesmo na vida do crente, corremos o risco de sermos orgulhosos. Corremos o risco de achar que só porque nós temos fé, achamos que Deus é obrigado a nos dar tudo. Que Deus é obrigado a nos dar tudo que pedimos. E Asaf estava com essa percepção errada. Por exemplo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Pedi aos irmãos que leiam o verso 2. Então, olha bem, uma pessoa que declara que Deus é bom,
Deus é bom para os de coração limpo. Então ele olha para ele, como se só existisse ele no mundo. Como se só existisse ele no lugar onde ele habitava. Como só existisse ele no bairro, se eu posso dizer assim, onde ele morava. Como se só existisse ele, que estava passando problemas de financeiro. Que ele fala aqui sobre prosperidade financeira. Como só ele estava passando problemas, por lutas. Como se só ele adoecesse. Ele olha para ele e ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Por quê? Pois eu invejava dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra o céu desandam a boca, a língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe lagos solvos. Ele diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. Então percebe aqui que Asaf faz um relatório do ímpio. Ele fala: eu não concordo com isso. Eu não concordo que Deus, somos sendo um Deus bom, um Deus justo, Ele consente umas coisas dessas. Um indivíduo fala o que vem na boca, ele fala. O indivíduo é ímpio. O indivíduo, ele não teme ao Senhor. E as coisas estão dando tudo certo para ele, e eu não. Então ele faz um relatório do ímpio, e com isso ele se mantém irado com Deus. Percebe que ele chega a um ponto que ele fala assim: bom, eu venho uma longa caminhada, uma longa jornada, mantendo puro o meu coração, na disciplina, sempre na presença do Senhor, né? Vocês perceberam mais na frente, ele fala assim, que na tua presença. Então percebe que ele era uma pessoa atuante. Eu mantinha puro o meu coração, na doutrina, na disciplina. E eu percebi que eu acho que é inútil esse negócio todo. Eu vou cair fora, porque é inútil. E ele olhando o retrato dos ímpios, eu falei a eles: não tem nada disso. Eles não têm vida na tua presença. Eles não observam os teus preceitos. Eu sim. Então, quanto a mim, foi inútil permanecer esse tempo todo na tua presença. Então, irmãos, percebe que mesmo o crente que tem fé, ele corre o risco de se exaltar diante de Deus. Ele corre o risco de abandonar o seu Deus, mesmo o crente que tem fé. Asaf estava assim, porque ele fez uma leitura, um relatório do mundo, dos perversos.
Ele esqueceu que ele é um servo de Deus. E quando principalmente o crente no Senhor Jesus, quando ele chega a esse ponto, ele esquece que ele teve uma vida toda sendo assistido por Deus. Ele esquece que ele foi uma pessoa abençoada por Deus. Ele esquece que Deus lhe deu uma família abençoada. Ele esquece que viveu tantos anos na dependência de Deus. Ele esquece que ele foi sustentado por Deus. Ele esquece que ele tem uma família espiritual, que ele tem uma igreja, para ele congregar, para ele buscar. Ele esquece que Deus lhe deu uma profissão, um trabalho. Ele esquece que Deus lhe deu saúde. Ele esquece que tem esposa. Esquece que tem marido. Então, o homem e a mulher de Deus, mesmo tendo fé, pode correr o risco de passar momentos difíceis na sua carreira. Porque, irmãos, como nós vamos estar usando um texto aqui, quando Pedro, na sua sabedoria, ele exorta a igreja, aqueles crentes, dizendo que a nossa fé é uma fé que precisa ser alimentada, que a nossa fé precisa ser uma fé assistida, né? Nossa fé é a fé que ela precisa de algo que anexa a ela, né? E nós vamos usar o texto daqui a pouquinho. Justamente porque a nossa fé, como disse antes, não é uma fé mágica. Ah, você tem fé, tudo bem, então eu faço o que eu quiser, porque eu tenho fé. Não é assim. Uma coisa é você aprender a teoria, outra coisa é você praticar. Né? Eu creio que ninguém aqui nunca viu um profissional, seja de qualquer área, que aprende só a teoria e na prática não sabe nada. Ele tem que ralar, ele tem que estudar, às vezes tem que passar a noite em claro. Na prática ele tem que saber, ele tem que entender. Por exemplo, vamos usar aqui a figura do médico, por exemplo. Como que um médico faz uma longa faculdade e na prática ele não sabe nem fazer uma simples cirurgia. Não, na prática eu sei tudo. Agora, na teoria eu sei tudo, agora na prática, não é nada. Assim é a nossa fé. Então, se você tem fé, mas não tem o acompanhamento, que é anexo à sua fé, você corre esse risco, como Asaf correu. Ele cria na bondade do Senhor. Ele cria que o Senhor era bom. Mas, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Eu estou tipo esquecido nesse meio. E chegou e aonde foi? Como vocês leram o texto. Quase me resvalaram os pés. Pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 7, que os irmãos podem estar lendo para mim, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Podem ler, irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso
5 a 7. Então percebe que Pedro aqui, ele dá essa exortação. Associa isso com a sua fé. Ele traz a ideia aqui de, um autor coloca aqui, não significa virtude no sentido em comumente usando a palavra hoje em dia, pois cada um destes itens é uma virtude em si. Seu sentido é que é de energia. Energia moral significa poder, vigor. Isso é muito importante. A condição com a qual o apóstolo está tratando aqui é esse tipo de vida cristã. Disciplinada, indisciplinada e frouxa. Ele começa lembrando disso. Agora que tem fé, vocês creem na verdade, e não há dúvida quanto a isso. Vocês têm essa fé preciosa que está em nós. Bem, os que mais eles precisam fazer a respeito disso? Ele lhes diz que é acréscimo a fé que tem. Eles precisam deixar de ser nécios. Em outras palavras, acrescenta a fé como energia moral. Assuma o controle de si mesmo. Não se arrastam através da vida cristã. Andem por ela como devem, com vigor. Acrescentem a sua fé, força, poder. Não sejam cristãos deliberados, que sempre dão a impressão que estão ao ponto de dar uma vertigem e desmaiar, e que podem falhar a qualquer momento. Diz o apóstolo, a sua fé com virilidade, poder e virtude. Então, irmãos, aqui ele nos dá uma receita, que nós devemos associar a nossa fé, né, essas virtudes, para podermos então encarar toda a situação com força, com alegria, né? E a impressão que me dá aqui é que o apóstolo quer dizer assim que nós, como servos de Deus, embora frágil como somos, mas nós não podemos deixar esmorecer, não podemos deixar que o mundo zombe. E percebe que quando as pessoas estão abatidas, reclamando, murmurando, né? O mundo lá fora te cobra e fala: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você professa? Onde está a sua fé? Então é necessário que você associe essas virtudes, para você ter que responder para todos aqueles que indagam a respeito da sua fé, né? Passa a lembrar daquilo que Jesus fez por você na cruz, né? Passa a lembrar do que Deus fez por você. João 14, né? Diz que Deus diz que nós não devemos turbar o nosso coração. Ter confiança nele, confiar nele. E ele disse ainda que Deus, ele enviou o seu próprio filho, seu único filho, para morrer em meu lugar, em seu lugar. Essa é a razão que nós cremos nele. Então nós não precisamos temer. Nós acabamos de cantar agora o cântico que diz que ainda que a terra se estremeça, que os montes se abalem, ainda que a vide não dê fruto, né? Mesmo assim eu louvarei. Isso só se torna real se nós realmente tivermos todos esses ingredientes
ligado na nossa fé. Porque senão nós vamos ser como Asaf. Quanto a mim, eu estou decepcionado. Olha lá, como que eles prosperam. Olha lá, eles não temem. A boca deles fala o que quiser. Contra Deus e todos. Eu, enquanto estou aqui, sendo disciplinado, mantendo puro meu coração, aí as coisas não acontecem. Dá a impressão que as coisas só acontecem lá. Do lado de cá, é só castigo. Essa não é a ideia do cristão, a percepção aqui do cristão. Nós temos que entender que Deus sempre usa provações pequenas, né, para nos provar nas provações mais grandes. Vocês percebem isso nos crentes mais maduros na fé, nos crentes no passado, aqueles homens de Deus no passado, que foram provados, muitos foram testados, queimados por causa da palavra, morreram abraçados com a fé, com a palavra. Temos que aprender isso. Nós temos que ser como Paulo. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, verso 11, ele diz que eu aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Percebe que esse aprendizado não foi só na teoria, foi na prática, foi na prisão, foi algemado, e do lado um soldado e do outro lado do outro. Ele falou, eu aprendi a viver dessa forma. Foi desse jeito, eu aprendi na prática. Eu sei o que é padecer. E ele escreveu essa carta, então, à igreja de Filipe. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todas as vezes, irmãos, que nós passamos um momento, talvez de tristeza, uma angústia, ou uma perda, ou de um ente querido, uma perda do emprego, ou uma enfermidade, sendo submetido a uma enfermidade, nós temos que procurar se alegrar no Senhor. Mostrar para esse mundo que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos um Deus. Mesmo em meio às lutas, nós temos um Deus que cuida de nós. Que o nosso semblante seja esse. De repente você pode falar, rapaz, mas nós somos humanos. Essa é a desculpa, às vezes. Rapaz, não pode falar assim, não. Desculpa é essa. Você pode fazer uma comparação de uma pessoa comum, lá fora, uma pessoa mundana, que é apaixonada por jogo, novela, futebol e mais coisas. O entusiasmo que ele tem de falar sobre essas coisas. A alegria que ele tem de comentar sobre essas coisas. Ah, o Flamengo ganhou de tanto, de fulano e tal. Ah, fulano da novela fez. Então ele tem prazer, entusiasmo, aquela força. Enquanto às vezes, talvez não é o seu caso, mas às vezes alguns cristãos falam, rapaz, eu estou num apuro. Tudo é motivo, às vezes, para reclamar. Tudo, às vezes, é motivo para entristecer. Nesse caso aqui, era um motivo, parece, de financeiro. Ele falou, eles prosperam, tudo dá certo. Tudo para eles dá certo. Nem doente o filho deles não fica. Eles são sadio e nédio. Nem doente eles ficam. Então percebe que aqui até o verso 13, até o verso 12, ele faz esse relatório do ímpio, do perverso. E parece aqui que ele quer dizer que com a canetada o ímpio resolve todos os seus problemas. Uma palavra só ele resolve tudo. E eu, quanto a mim,
estou aqui, só na disciplina. Só. Então, não compensa. Eu quase que me resvalar os pés. Nós não podemos ser dessa forma. Mas nós percebemos aqui nesse salmo também que o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom para com Israel. Aí, ele diz aqui: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazem cair na destruição. Verso 21. Quando o coração se me amargou, as estranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional na tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias pelo teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. A minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. A minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos a misericórdia de Deus, como de fato Deus é bom. Então nós vemos aqui, nessa altura, que Deus se revela para ele, e ele percebe que Deus é o Deus que sempre está seguro pela sua mão direita. Deus, então, o faz com que ele anda nos seus caminhos, na sua presença, né? Deus está protegendo ele, para não tropeçar. A ideia de andar no caminho reto, é para que ele não venha a cair, a se machucar. Está segurando ele firme ali. Com efeito, ele me assegura pela minha mão. Então ele pôde ainda ter esse despertamento do próprio Deus. Rapaz, quanto a você, eu sempre estou contigo. Eu seguro pela tua mão direita. E te faço com que você caminhe na minha presença. Aí no texto aqui, ele diz que ele reconhece essa fragilidade, ele reconhece essa falha. Ele então começa a dizer para Deus: Senhor, quando eu disse essas coisas, é porque eu estava embrutecido, ignorante. Agora não, agora eu vejo que o Senhor, que é um Deus que está comigo. Então ele diz aqui que quando ele atinou para o templo, eu achei interessante essa parte aqui, porque o templo, eu posso referir isso como a igreja do Senhor, como um ginásio, onde você aprende as coisas, onde você ouve a palavra, onde você é tratado como filho. A palavra de Deus diz que Deus, como Pai, como nosso Pai, Ele não te trata como trata qualquer um, não. Ele te trata como filho. E às vezes você ser tratado como filho, às vezes passa a impressão que às vezes o pai está sendo muito rigoroso. Eu lembro quando eu era criança, quando às vezes eu era chamado a atenção pelo meu pai, ou pela minha mãe, eu falava: está sendo meio, está puxado isso aqui. Eu entendia que está me castigando, quase me matando. E percebe que nós, como filhos de Deus, Deus nos trata assim também. Às vezes achamos que está difícil. Não podia ser de outra forma. Mas não é outra forma, o sistema de Deus é esse. Se Deus te escolheu como filho, se Deus te
te elegeu como filho, te adotou como filho. O sistema dele é esse, ele vai te disciplinar. Ele vai te pôr à prova. Até porque Deus não quer ninguém sem que passe pelo teste, sem que passe pelas provações, né? Então, todas as vezes, querido, que você for provado, que a sua fé for provada, Pedro diz aqui que nós devemos se alegrar sempre no Senhor. Se alegra no Senhor. Quem sabe você nessa noite aqui, eu não sei, mas se você estiver passando algum momento de tristeza, de angústia na sua vida, leia livros, cante louvores, ouve uma boa música, né? Orem. E Paulo diz aqui que nós devemos apresentar diante de Deus com súplicas, com ações de graça, louvando a Deus. Depois você faz os seus pedidos, louve a Deus, mesmo em meio às suas lutas, seus sofrimentos, que às vezes a primeira coisa que a gente coloca é pedir. E percebe que a exortação de Paulo aqui sempre é apresentar a Deus com louvores, com ações de graças, louvando a Deus, suplicando a Ele a sua graça, a sua misericórdia, né? Diz para Deus assim, que aquilo que Ele fez por você e por mim, foi algo que nós não poderíamos, a gente não merecia aquilo, mas Ele fez, para o louvor dEle mesmo, para a sua própria glória. Então, irmãos, nós estamos findando esse sermão da seguinte maneira, de uma pessoa que só acordou para a vida quando ele atinou para o templo. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guia-me pelo teu conselho e depois me recebe na glória. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Então, percebe aqui que quem começa triste, decepcionado, talvez com a desconfiança de que Deus não era capaz de suprir as suas necessidades, quem começa murmurando, né? Quem começa reclamando a vida toda, e mais 6 meses, reclamando da situação, ele termina dizendo, glorificando o nome de Deus, arrependido de ter falado tais coisas. Ele chega a dizer que eu falei na ignorância. E quantas vezes a gente fala as coisas, né, irmãos? Na maior ignorância, né? Falei coisa que eu não devia, falei demais. Mas agora eu entendo o que o Senhor tem feito por mim. Agora eu entendo que o Senhor é bom. Eu entendo a sua bondade. Então, irmãos, nós temos que, uma vez que somos chamados, uma vez que temos fé, nós temos que entender a nossa fé. Nós temos que procurar entender o que é ser cristão, o que é ser servo de Deus. O que significa seguir os passos da santificação? Uma vez que nós somos separados para isso, nós temos que procurar entender. Por isso que Pedro foi categórico. Acrescenta essas coisas. Você precisa de fé, mas você precisa entender que há momentos que você vai chorar. Há momentos que mesmo você tendo fé, você vai passar por lutas. Você vai passar por provações. Então você precisa agregar à sua fé estas coisas. Essas obras têm que acontecer na nossa vida. Porque só a fé, a Bíblia diz que é morta. Sem fé,
É como se você falar, não, eu tenho a fé, mas não tem uma fé sem virtude nenhuma, sem poder nenhum. Que fé é essa? É como se fosse uma fé inoperante, né? Então, Pedro nos dá essa lição aqui. Agrega com a sua fé essas coisas. Isso é poder, né? Isso é virtude. Você precisa ter isso também, né? Você precisa ficar esperto no reino. Por quê? Porque o inimigo não dorme. Você precisa perceber a artimanha de Satanás. Você precisa perceber isso. Percebe que porque muitas vezes a igreja sofre com escândalos, com pecados horríveis. Talvez é porque o indivíduo está meio tipo dormindo, mas é crente. Talvez é porque o indivíduo está lá, ele tem fé, ele é crente, servo de Deus, mas ele está meio desavisado. E a palavra diz, agrega a sua fé a essas coisas, fica atento. O inimigo não dorme. E o apóstolo mesmo diz aqui que o inimigo é como leão que ruge ao nosso redor procurando alguém para tragar. Então é necessário que nós tenhamos uma fé forte, firme, né? Sempre você e eu, nós oramos, Senhor, fortalece a minha fé, aumenta a minha fé. É isso que a palavra de Deus nos exorta, precisamos mesmo disso, ser forte. Porque os dias, diz Efésios 6, que os dias são maus, e precisamos ser fortes, né? Nada de ficar andando cabisbaixo, triste, né? Ah, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está realmente, né, comigo? Porque aí, ó, não está dando certo. Nós passamos um momento agora, principalmente agora, um momento que não só aqui em Colatina, mas em todo o país, em todo o mundo, a igreja precisa ser uma igreja forte. A igreja precisa de força, ser forte. E para essa força precisa de orar, de buscar, de pedir, né? Deus, me ajuda a ser forte. Porque aí, meu caro, não tem pandemia, não tem nada que vai te abater. Porque você está na presença do Senhor. Haja o que houver. Se você morrer, morre com Cristo. Com isso não quer dizer que você não tem que ter os cuidados que tem, mas você tem que ser nós temos que ser um povo alegre, mesmo diante de qualquer situação. Eu me lembro que logo que estourou essa situação aí, no início do ano passado, eu pensei assim, vai dar tudo errado. Tinha alguns planos aí, vai dar tudo errado. Eu pensei. Depois eu pensei bem e falei, não, mesmo que alguma coisa não dá do jeito que eu pensei, mas eu sei que Deus é fiel. Deus não vai deixar nos faltar nada. E Deus foi bom. Deus nos sustentou. Ainda que a terra estremeça, ainda que a fite não dê fruto, mesmo assim eu te louvarei. Mesmo assim nós podemos cantar, nós podemos louvar a Deus. Abacuque foi assim. Como vocês conhecem Abacuque, o livro de Abacuque, ele diz que ainda que a videira não floresça, não dê fruto, não haja, que a vaca não dá cria, que a ovelha não reproduz, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Ele era crente no Senhor Jesus. Você é capaz de dizer assim? Não, haja o que houver, nós somos do reino, nós somos do Senhor. Nós vamos cantar um hino agora.